Eu ainda tenho lembranças bastante vívidas da primeira vez que eu joguei Fallout New Vegas. Eu lembro de ficar fascinada com o Mojave pós-apocalíptico que rodava no meu PS3, mesmo com os bugs e gráficos questionáveis até pra época. Futuramente, eu joguei o Fallout 3, o 4, assim como o Skyrim, que teoricamente é um RPG de estilo parecido. Só que eu não sentia a mesma coisa, faltava algo, ou talvez sobrava algo. E pensando, eu cheguei à conclusão que talvez Fallout New Vegas seja um dos meus jogos preferidos justamente porque nem sempre ele deixa eu fazer o que eu quero. Neste vídeo eu vou explorar como Fallout New Vegas lida com a liberdade de escolha do jogador e as consequências dela. Também vou falar como essa abordagem é diferente da de jogos como Fallout 3, Fallout 4 e Skyrim. E por fim explicar por que pode ser mais interessante nem sempre deixar o jogador fazer o que ele quer. Meu nome é Agatha Recoso e aqui no Linhas de Fuga analiso livros, filmes e jogos buscando gerar discussões e criar novos caminhos a partir das análises dessas obras. Caso você goste e queira ver mais vídeos, não esqueça de deixar seu like e se inscrever. Primeiro de tudo, eu queria deixar claro que esse vídeo não é uma tacação de pedra em jogo da Bethesda. Sim, eu gosto mais de Fallout New Vegas. Sim, eu estou feliz que a Obsidian, que fez o New Vegas, vai voltar para a franquia depois de muitos anos. Mas eu também amo Skyrim, de verdade. Foi um dos jogos que marcou minha adolescência e eu poderia passar horas e horas falando bem desse jogo. Voltando, vamos primeiro falar de New Vegas para depois partir para os outros jogos. Aliás, spoilers do New Vegas, pequenos spoilers de Fallout 3 e Skyrim. Só contextualizando para quem não jogou ou para quem jogou faz muito tempo, Fallout New Vegas é um RPG de ação onde você controla um personagem que acabou de escapar da morte. Ele, ou ela, enfim, você customiza gênero assim como tudo mais seu personagem, como é comum em jogos desse tipo. Enfim, ele segue uma jornada através de uma Mojave pós-apocalíptica atrás do homem que tentou lhe assassinar. E, eventualmente, ele se vê envolvido em eventos que vão levar a uma batalha entre as diversas facções que querem controlar o Mojave e a cidade de New Vegas, que é a nossa Las Vegas desse mundo pós-guerra nuclear. Como nesse vídeo a ideia é discutir como o jogo dá liberdade ao jogador, eu não vou me aprofundar muito nas facções ou no mundo de Fallout New Vegas, mas eu adoraria falar sobre no vídeo futuro, então deixa aqui nos comentários se é algo que você quer ver. À medida que você segue na história principal e também realiza as missões secundárias, você vai construindo quem o seu personagem é naquele mundo. A quais facções ele se alia, a quais ele luta contra, quais personagens ele vai ajudar com seus problemas e como ele vai ajudar esses personagens. E ao moldar o protagonista por meio das suas escolhas, você também vai transformando aquele mundo. Legal, Agatha, mas até agora, pelo que você está falando, o jogo te dá liberdade. Você faz as escolhas que você quiser e transforma aquele mundo no processo, certo? E sim, isso é verdade. Só que em New Vegas, quando você tenta transformar aquele mundo, às vezes ele te bate de volta. Ele te dá liberdade para você tomar suas decisões, mas não o poder para que as consequências, as mudanças que são fruto dessas decisões, sejam exatamente as que você esperava. Graças ao sistema de reputação do jogo, ir contra certas facções, intencionalmente ou não, pode torná-las hostis ao seu personagem. Isso bloqueia interações com múltiplos NPCs, missões secundárias que você poderia antes realizar, e até certos caminhos da história principal. E mesmo fora do sistema de reputação e de facções, com NPCs individuais, existem certas ações em missões que podem fazer com que eles não queiram mais diálogo, tornem-se hostis ao seu personagem ou até mesmo morram. E eu não tô falando aqui de coisas óbvias, tipo atacar aquele NPC, porque sim, óbvio que ele vai ficar hostil, mas sim de tomar uma certa decisão, completar uma certa missão, ou até mesmo falhar em um teste de habilidade em uma árvore de diálogo. Para dar um exemplo aqui, existe uma quest chamada Birds of a Feather, onde você começa a trabalhar para os Van Graffs, mercadores de arma que são meio questionáveis. Mas tá tudo bem, né? É só uma missão secundária e dinheiro é dinheiro. Só que tem um momento que eles pedem para você ir atrás de Cass, que é uma possível companion do jogo. Companions são personagens que te acompanham. Eles lutam com você, tem interações, tem certas missões com eles. E se você levar Cass para ter uma conversa com eles, bom, eles tentam matá-la, porque meio que ela era concorrência para eles. E sim, você pode impedir, mas isso falha a missão. O peso que você carrega se cumprir essa missão é que essa NPC que tinha um monte de história, era uma possível companion, agora tá morta. Tá, mas ao invés disso você pode ajudar a Cass. Isso aciona uma outra missão e aí você eventualmente descobre que os Van Graff queriam matá-la. E nesse momento você pode escolher a solução violenta, a vingança. E funciona. Você consegue ajudar a Cass a matar os Van Graffs, missão cumprida,
Show! Só que eles estavam trabalhando secretamente com uma das facções, a NCR, e você acabou de perder reputação com eles. Inclusive, essa foi a decisão que eu tomei na primeira vez que eu joguei. E eu não estava seguindo o caminho da NCR, mas eu não queria ter eles como inimigos. Eu estava tentando gerenciar minha reputação com eles para que eles não se tornassem hostis ao meu personagem. E aí foi nessa missão que o meu protagonista se tornou infame o suficiente para eles me atacarem assim que me vissem. Ou seja, eu tentei transformar o mundo, fazer o que eu achava que era certo, só que o mundo reagiu, ele bateu de volta, não deixou eu fazer o que eu bem queria, sem me mostrar as consequências. Realizar uma missão secundária em Fallout New Vegas nem sempre é só um jeito de conseguir recursos, melhorar ou upar o seu personagem. As suas decisões e erros podem afetar personagens e grupos que você nem esperava, te pegar de surpresa, te mostrar que, apesar de você ser o protagonista, nem sempre as coisas vão acontecer da forma que você quer. O mundo aqui não é um playground para você. E sim, outros jogos da Bethesda também fazem isso em algum nível. Um exemplo é a missão da Tempene Tower no Fallout 3. Você pode negociar para deixar os ghouls, que são humanos extremamente irradiados, entrarem naquele arranha-céu. E à primeira vista parece a decisão correta. Você mudou uma política bem preconceituosa que os moradores daquele arranha-céu tinham, de não deixar os ghouls, que são racionais, apesar de serem diferentes dos humanos, e conseguiu colocar eles vivendo em harmonia. Só que se você faz isso e volta no local depois de alguns dias, bem, os ghouls mataram todos os humanos. Você tomou uma decisão que parecia correta e o mundo não reagiu da forma que você esperava. Só que em New Vegas isso é constante, com múltiplas missões influenciando como você é visto por diferentes grupos. Mesmo o caminho que você escolhe tomar na história principal pode ter consequências inesperadas e, por vezes, cruéis. Na minha primeira campanha, por exemplo, eu segui o caminho de uma New Vegas independente, livre do controle das outras facções do jogo. Exceto que havia um grupo que eu gostava bastante, os Followers of the Apocalypse. Eles são uma facção meio anarquista, focada em ajudar as pessoas, na solidariedade, em disseminar o conhecimento. É talvez o grupo mais objetivamente do bem que existe nesse jogo. E se você luta pela independência de New Vegas, o caos e crime que ocorre por conta da falta de um governo mais estruturado acaba sobrecarregando esse grupo com pessoas necessitando de ajuda. Eu fiz o que eu achava que era certo e o mundo me respondeu com as consequências. Me mostrou que às vezes a realidade não é tão simples quanto a gente espera. Quando comparamos com Skyrim, por exemplo, os grupos que você escolhe fazer parte meio que não importam muito. Você pode ao mesmo tempo ser o líder dos magos do Colégio de Winterhold, dos Companions, que é a guilda de guerreiro, da guilda dos ladrões e até da Dark Brotherhood, que é o grupo de assassinos. E nenhuma dessas decisões interfere no que os outros grupos acham de você. E, novamente, claro que dá pra achar exemplo de missões e decisões que carregam esse peso nos outros Fallouts e até em Skyrim. Mas, em muitos momentos, esses jogos deixam você fazer o que quiser sem consequências. Ou melhor, tendo consequências, mas nenhuma além das que você já espera. Porque sim, em Fallout 3 você pode explodir a cidade de Megaton, só que quando você toma essa decisão, você está ciente da desgraça que vai acontecer, da maldade absurda que você está cometendo. E voltando ao que eu falei no início do vídeo, a ideia aqui não é tacar pedras nos jogos da Bethesda. Pessoalmente, eu não sou tão fã do Fallout 3, do Fallout 4 por conta dessa diferença. Mas eu acho que em Skyrim isso funciona bem. E às vezes a gente só quer explorar umas dungeons sem ter que lidar com um mundo de nuances e tons de cinza. Só que Fallout New Vegas, ao escolher abraçar essas nuances, essa opacidade, esse mundo que às vezes é maior que a vontade do jogador, criou momentos que marcaram a minha memória e que eu consigo falar sobre mesmo 10 anos depois de tê-lo jogado pela primeira vez.